Pode se assentar, fique à vontade. Fique muito à vontade. Obrigado, Mateus. É nóis demais. Irmãos, eu queria conversar com vocês hoje um pouquinho sobre a Páscoa, né? E por que eu decidi falar sobre a Páscoa hoje? Na verdade, eu vou falar sobre a Páscoa porque, sem entender a Páscoa, você não vai entender o que a gente chama de Semana Santa, né? Você sabe que você está participando da Semana Santa, né? É um calendário que as igrejas, né, protestantes, vamos dizer assim, elas não seguem de forma litúrgica, mas é importante a gente trazer à memória algumas coisas, né? Por exemplo, a gente vai falar da paixão de Cristo, a gente vai falar da morte, ressurreição, mas eu quero traçar com vocês hoje essa última semana de Jesus. Eu quero conversar sobre isso, sabe por quê, irmãos? Uma coisa que o povo judeu ele faz, e é muito bem feito, é trazer à memória, né? Como eles foram acostumados com essa tradição oral, todas as festas, né, a festa da Páscoa, ou qualquer outra festa, é essa memória de algo que eles já viveram. E nós, de alguma forma, às vezes nós perdemos a memória, né? Se eu perguntar para alguém assim, o que é a Páscoa? Aí as pessoas vão responder um tanto de coisa picadinha, sabe? Páscoa é morte, ressurreição, tal, que ressuscitou. Tá bom, então explica para mim, o que é Páscoa? Páscoa Jesus morreu, ressuscitou. Tá bom, explica, o que é Páscoa? Eu brinquei com os meninos ali na célula, eu já fiz essas brincadeiras no Koinonia, né? Eu brinquei, cara, quando foi instituída a Páscoa? Qual foi a primeira Páscoa? Aí as pessoas começam a gaguejar, né? Quando que foi? O que é? Então qual que é o significado da Páscoa para o judeu? E por que isso é importante, irmãos? Por quê? Porque a Páscoa para o judeu, né? Essa passagem, ela é uma memória importantíssima. E para nós hoje, né? A Páscoa é essa passagem mesmo, né? Da Páscoa judaica para a ceia cristã. Então, por exemplo, hoje nós vamos ceiar. Se você às vezes não conhece bem o que é a Páscoa, a ceia também ficou uma memória distante, né? Deixa eu pensar aqui, deixa eu pedir perdão por um pecadinho que eu fiz aqui, e deixa eu comer esse pão e tomar esse suco aqui. Então hoje eu gostaria de fazer de verdade com vocês um estudo mesmo sobre a Páscoa judaica. A gente não vai ficar muito nela, mas é importante a gente entender ela, para a gente entrar nessa passagem para a ceia cristã, que é o que significa para nós, né? Para nós a ceia memorial, né? Nós batistas acreditamos na ceia memorial, ela é realmente essa passagem da Páscoa judaica para a ceia memorial, né? Os judeus eles comemoram, por exemplo, a Páscoa no sábado, nós comemoramos a Páscoa no domingo. A gente vai ver isso lá na Paixão de Cristo. Mas onde foi instituído a Páscoa? Primeira Páscoa da Bíblia Sagrada. Quem souber que não estava na célula, ganha um bombom do Rashid no final do culto. Rashid não está aqui não. Depois eu peço ele para dar um bombom para vocês. Irmãos, a Páscoa, ela foi instituída lá em Êxodo 12. Êxodo 12 é a primeira Páscoa na Bíblia Sagrada. E o que é essa Páscoa para o Êxodo? Ali Deus está falando com Moisés. E o que Deus está falando com Moisés para ele instituir ali? Ele está falando para ele rememorar toda a tradição do seu povo. Então, quando você pensa em Páscoa, você tem que pensar em todo aquele caminho de Abraão, Isaac, Jacó. Então Jacó, o que acontece? Deus faz uma promessa a Abraão, essa promessa é Gênesis 12, Gênesis 15 é Abraão reivindicando essa promessa. Gênesis 15, por exemplo, o próprio Deus está falando com Abraão assim, você vai ter um nome que será conhecido por todos, você vai ter uma terra prometida para o povo, e a sua descendência será maior que as estrelas do céu e as areias do mar. E o que Deus fala para Abraão em Gênesis 15? Você não vai ver nada disso, você vai morrer. Por quê? Porque os seus descendentes serão presos e ficarão por 400 anos ali sendo oprimido por um povo. É isso que está lá em Gênesis 15.
Nós estamos agora em Êxodo 12. Qual que é a história do Êxodo 12? É a história do Moisés, né? Deus está falando com Moisés. Então, o que tem entre Abraão e Moisés? Tem Abraão, Isaac e Jacó. Jacó, ele vai para o Egito, por quê? Por causa da fome. Tem uma fome muito grande, você conhece a história. Ou espero que você conheça, porque eu não posso falar tudo, senão a gente termina 2 horas da manhã. Mas tem uma fome muito grande, Jacó está ali no Egito. Você conhece quem é o filho de Jacó? Quem é o filho de Jacó? José. José se torna governador no Egito. Quando José ele administra aquela fome ali no Egito, a família de José está ali no Egito, só que esse povo vive o quê? Mais de 400 anos oprimido ali no Egito. E o que é a Páscoa? Nós estamos em Êxodo 12. O que é Êxodo 7? Êxodo 7 começa as pragas para o Egito, né? Deus falando, né? Fala com Moisés, vai lá, fala com o faraó que se ele não libertar esse povo que está sendo oprimido aqui, o que eu vou fazer? Eu vou mandar umas pragas. O que o faraó faz? Endurece o coração dele. E não dá-lhe praga. Primeira praga, segunda praga, terceira praga, não vou falar de todas não. A última é a mais importante para nós. A última praga é a praga dos primogênitos. Então todos os primogênitos seriam mortos. O que acontece? Deus fala com Moisés assim: você vai passar um sangue ali nos umbrais da porta, e o sangue, aonde tiver esse sangue, o anjo não vai passar ali, não vai morrer. Então o que está acontecendo ali? Está morrendo todo o povo, né? Os primogênitos ali do Egito, e os primogênitos também dos animais. Então está acontecendo toda essa saga. Irmãos, eu estou falando, se você um dia interessar em estudar a Bíblia, você vai ver que é muito melhor que Game of Thrones. Vocês acham que a Bíblia é monótona? É porque vocês não lêem. Estou falando sério. Estou falando que vocês, em nome de Jesus. A Bíblia só é monótona para quem tem preguiça. A Bíblia é maravilhosa. Então, é uma saga que está acontecendo ali. E aí, beleza. Aí nós chegamos aonde? Nós chegamos em Êxodo 12, que é essa memória. Qual que é a memória? Deus libertou o povo, Deus protegeu o povo, e Moisés, ele é este libertador. Então a Páscoa aqui para o judeu, em Moisés, no Êxodo 12, ele tem uma característica singular. E lembre-se que aqui, quando nós estamos falando de Êxodo 12, irmãos, nós estamos falando de tradição oral, né? Nós estamos falando de memória, nós estamos falando de relembrar, de trazer a memória. Então nós estamos falando aqui, né, de Moisés. Então, o Moisés, ele está contando a história de Abraão, ele está contando a história de Isaac, contando a história de Jacó, de José, e falando, né, nossa, o nosso Deus, nós tínhamos uma terra, Ele prometeu para a gente a terra, a gente veio para a terra, a gente caminhou 40 anos no deserto, e agora a gente está sendo oprimido de novo, entende? Pensa a cabeça desse povo aqui, poxa, Deus prometeu uma terra para o nosso pai Abraão, só que essa terra que a gente prometeu, a gente chegou nela, só que agora a gente já virou escravo de novo, entende? Como é que Deus me promete uma terra, mas agora eu já sou escravo de novo, e o Egito está me fazendo de escravo? Está vendo como que está a cabeça desse povo? Eles estão vivendo essa saga aqui, e aí o que Deus está falando? Está falando para o Moisés, agora você vai instituir essa lembrança, essa memória. E é o que diz lá em Gênesis, estou falando Gênesis toda hora, né? Em Êxodo 12. Então, Êxodo 12 diz assim: o Senhor disse a Moisés e a Arão na terra do Egito: esse mês vos será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas, se a família for pequena para o cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme cada um puder comer, por aí, e circulareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e guardareis até o 14º dia do mês,
e todo o ajuntamento da congregação de Israel imolará o crepúsculo da tarde. Essa versão tá boa demais, viu, Pablo? Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras, e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Nesta mesma noite, assarão a carne no fogo e a comerão, acompanhada de folhas verdes e amargas e de pão sem fermento. Não comerão carne crua nem cozida. O animal todo, incluindo a cabeça, as pernas, as vísceras, deverá ser assado no fogo. Não deixem as sobras para o dia seguinte, para amanhã, né? Queimem o que não for de consumo antes do amanhecer. Estas são as instruções para quando fizerem a refeição. Estejam vestidos para a viagem, de sandálias nos pés e cajados na mão. Façam a refeição apressadamente, pois esta é a Páscoa do Senhor. Nesta noite passarei pela terra do Egito e matarei todos os filhos mais velhos e todos os primeiros machos dentre os animais da terra do Egito. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito, pois eu sou o Senhor. Mas o sangue nos batentes da porta servirá como sinal e marcará a casa de onde vocês estão. Quando eu vir o sangue, passarei por aquela casa, sobre aquela casa, e quando eu ferir a terra do Egito, a praga de morte não os tocará. Entendeu? Isso aqui é a instituição da Páscoa. Então, qual que é a Páscoa para o judeu? A Páscoa, ela é essa memória, essa recordação desse Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, esse Deus que libertou eles da opressão do Egito. E como que eles fazem isso? Eles fazem isso assando um cordeiro, comendo pão sem fermento e ervas amargas. Essa é a instituição da Páscoa que a gente vê aqui no Êxodo. Você vai ver a repetição dela em Levítico, em Números, em Deuteronômios, falando absolutamente a mesma coisa. E por que é de suma importância a gente entender essa Páscoa e essa memória? Porque tem uma coisa que me deixa muito chateado, assim, hoje, para os cristãos e na igreja cristã, é que a gente perdeu a capacidade de trazer na memória as coisas. Por exemplo, nós estamos falando da Semana Santa, né? Se eu perguntar para vocês aqui, nós estamos falando de terça-feira. Se eu te perguntar aqui, o que aconteceu na terça-feira, antes da morte de Jesus com ele? Quem vai me responder? Se eu te perguntar, o que aconteceu na quinta-feira, antes de Jesus ser morto? Antes da sexta-feira da paixão? O que aconteceu na quarta-feira, na segunda-feira? Entende? Quando a gente fala de Semana Santa, existe, irmãos, uma memória que a gente precisa trazer. Porque quando nada tem sentido e significado, tudo é a mesma coisa. O que é Páscoa? Páscoa é morte e ressurreição. Ou seja, não afetou nada a pessoa. O que ela falou ali não trouxe nenhum sentimento para ela, não trouxe nenhuma memória, não trouxe nenhuma recordação. É o que a gente está fazendo com a ceia. A ceia também não tem mais nenhum sentimento, nenhuma recordação. Antigamente, as pessoas, na ceia, a igreja ficava cheia. Hoje, a pessoa ir no culto de ceia ou não ir no culto de ceia, faz a mínima, não tem a mínima importância. Então, eu quero fazer esse caminho com vocês aqui hoje, dessa paixão de Cristo, desse preparar de Cristo, dessa agonia de Cristo, na última semana dele, para que a gente chegue no sábado, se vocês não sabem, tem um musical de Páscoa que vai acontecer aqui na igreja, para que você chegue aqui no sábado, e que esse musical, ele tenha sentido para você, ele traga para você de verdade memórias importantes. Então, eu separei aqui esse caminho da paixão de Cristo, esse caminho da última semana. Por exemplo, no sábado, antes da paixão de Cristo, antes, da morte e ressurreição de Cristo, Jesus, ele está em Jericó. Ele está descansando em Jericó, é isso que o texto vai dizer. Ele está descansando em Jericó para quê? Para ele começar essa semana tensa dele. Isso está narrado lá em Marcos 10, 46 e 52.
Ele está em Jericó. O que acontece em Marcos 10? Isso aqui, irmãos, é a cura do cego, tá bom? A cura do cego, é engraçado, né? Em Marcos, o cego é Bartimeu, né? Em Mateus, a gente tem 2 cegos ali, que recuperam a visão, e em Lucas é um mendigo que recupera a visão. Então, como que Jesus está descansando na cidade de Jericó para começar a semana da paixão dele? Ele está começando fazendo um milagre dos mais importantes e significativos. Por quê? Porque é aquela narrativa que a gente já conversou muito sobre ela, onde os discípulos estão falando que ele está em pecado. Jesus está falando assim, eles não estão em pecado, ele não pecou, ele nasceu assim para que a glória de Deus fosse manifesta. Jesus está quebrando com a religiosidade dos discípulos, está trazendo dignidade para esse cego. Então, o sábado do descanso em Jericó é esse sábado onde ele já está ali, começando a mexer com os religiosos ali e no caso, esses religiosos são os discípulos que estão ali falando que ele estava em pecado, e depois os próprios fariseus, se você ler a narrativa do texto, que eles vão lá querer averiguar se ele era cego de nascença mesmo e tal, toda a narrativa que eu espero que vocês conheçam. No domingo é a subida, então Jesus sai de Jericó e começa a subir para Jerusalém, e aqui é aquilo que a gente chama de entrada triunfal, né? Que é aquela entrada que foi profetizada lá por Isaías. Então ele lamenta sobre a cidade, e entra no templo e passa uma noite. Isso está lá em Marcos 11, de 1 a 11, né? Ele está lamentando por tudo aquilo que está acontecendo, e a partir desse lamento, ele entra e passa a noite em Betânia. Olha lá, ele está falando aqui, ó, quando se aproximaram de Jerusalém, chegaram a ele, em Betfagé e Betânia, perto do Monte das Oliveiras. Jesus enviou seus discípulos dizendo, vão ao povoado que está diante de vocês. Logo que entrarem, encontrarão um jumentinho amarrado. Está vendo? Está preparando tudo aqui para ele fazer aquela entrada que a gente chama, de entrada triunfal ali. Beleza. Então, domingo, sábado, ele está descansando, ele descansa curando o cego de Jericó. Em domingo, ele faz essa entrada triunfal. Na segunda-feira, é esse caminho de Betânia para Jerusalém. Qual que é a segunda-feira antes da morte de Jesus? É onde ele purifica o templo de Jerusalém pela segunda vez. O que é a purificação do templo de Jerusalém, irmãos? Purificação do templo de Jerusalém é bom demais, né? O que é a purificação do templo de Jerusalém? Está narrado lá em Marcos, 11, do 15 ao 18. Pode ir um pouquinho para frente aí, Pablo. Marcos 11, do 15 ao 18. Que vai dizer assim, Jesus entrou no templo ali e começou a expulsar o que estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas, os cambistas e as cadeiras que vendiam as pombas, e não permitiam que ninguém carregasse as mercadorias do templo, e os ensinava dizendo, não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, para todos os povos. Está entendendo a saga de Jesus aqui na última semana, irmãos? Olha, na segunda-feira, ele acabou, sábado ele curou o cego, no domingo, ele faz a entrada triunfal. Na segunda-feira, ele entra no templo e quebra tudo. Por que ele está entrando no templo e quebrando tudo, irmãos? O que está para acontecer na semana? No sábado da semana? A Páscoa. A Páscoa está para acontecer. A Páscoa judaica, ela acontece no sábado. Então, o que está acontecendo no templo na segunda-feira? Eles estão vendendo sacrifícios, O Moisés, ele tinha dito lá atrás, que não precisava de você trazer um cordeiro, se talvez você morasse longe, não precisava você trazer um cordeiro nas costas, não. Por quê? Porque você poderia comprar lá perto. Aí o que eles fazem? Eles começam a fazer disso um comércio. A festa, que era uma memória da libertação, que era uma memória daquilo que Deus tinha feito para eles, virou um comércio. E o que Jesus faz? Aqui é casa de oração, aqui não é casa de comércio não, quebra tudo. Por que tem muito vendedor? Por que tem muito cara ali? Por quê?
Porque daqui uma semana vai acontecer a Páscoa, entendeu? É importante vocês conseguirem fazer essas conexões, porque senão o texto ele fica vazio, né? Então, beleza, Jesus purifica o templo ali, purificar é quebrar tudo, e aí começa uma terça-feira. A gente está na terça-feira, né? A gente está na terça cult. E o que começa na terça-feira, irmãos? Terça-feira começa o embate de Jesus com os fariseus e todos aqueles que, os sacerdotes, começa os embates de Jesus. Na terça-feira, por exemplo, Jesus ensina no templo e sua autoridade é contestada, né? Isso está lá em Marcos 11, 27. Ele começa a ensinar e sua autoridade começa a ser contestada por quem? Pelos mestres da lei e pelos líderes religiosos. Olha lá, Marcos 11, 28. Com que autoridade está fazendo essas coisas? Quem te deu autoridade para fazer isso? Fazer o quê, irmãos? O que ele acabou de fazer? Quebrar tudo. Entendeu? Com que autoridade você está fazendo? Está vendo como é que a semana é tensa e intensa? Essa é a semana de Jesus. Sabia que você está vivendo a semana? Está vendo como que a memória é importante? Quando você lembrou, foi a última vez que você lembrou da semana de Jesus? Quando você fez esse exercício? O que estava acontecendo na terça-feira de Jesus? Jesus ele estava brigando com os caras. Ele estava sendo questionado, a autoridade dele estava sendo questionada. Só que aí, Mateus 23, por exemplo, é o mais longo discurso de Jesus, que ele censura, que vai censurando ali os escribas e os fariseus. O Mateus 23, ele é um texto, irmãos, pesadíssimo, pesadíssimo, que ele vai dizer assim, você consegue colocar aí para mim, Pablo? O Mateus 23, então Jesus disse à multidão, de seus discípulos, mestres da lei e os fariseus, se assentam na cadeira de Moisés, obedecem-lhes e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois eles não praticam o que pregam. Está entendendo a tensão que está acontecendo aqui? Essa é a semana de Jesus. Essa é a semana de Jesus. Jesus começou os embates, ele purifica o templo, quebra toda a bagunça que eles estão fazendo lá, ele começa a colocar o dedo na cara dos fariseus e começa a censurar eles e falar como esses escribas e fariseus, eles são hipócritas e começa a pôr o dedo na cara de todo mundo. E aí Jesus, ele logo em seguida, na própria terça-feira, ele vai proclamar o sermão escatológico dele. Que também a gente não vai, eu não vou poder parar aqui em todos, porque senão, né, não dá, né? Mas isso está lá, né, em Marcos 13, que é o próprio Cristo, Mateus, né, 24 e 25, que é o próprio Cristo fazendo o sermão escatológico dele. Qual é o sermão escatológico dele, gente? A gente sabe, né? Sabe, eu tenho certeza que você sabe, vocês só não responderam porque vocês não estão na cabeça. Mas eu não vou ler não, senão a gente vai abrir várias janelas aqui. Mas, coloca aí para mim, ô Pablo. Então, o Marcos 13. Por favor, só para eu trazer a memória a vocês, porque eu sei que vocês lembram. Mas o Marcos 13 é o sermão escatológico de Jesus. O que diz lá em Marcos 13? Quando ele estava saindo do templo, um de seus discípulos disse, olha, mestre, que pedras enormes, que construções magníficas, né? Você está vendo todas essas grandes construções? Perguntou Jesus. Aqui não ficará pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus assentado no Monte das Oliveiras, de frente para o templo, Pedro, Tiago, João e André perguntaram em particular, diz-nos, quando acontecerão essas coisas? Em qual será o sinal que tudo isso está prestes a se cumprir? Jesus lhe disse, cuidado, que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome dizendo, eu sou, e enganarão a muitos. Então, vocês lembraram do texto? Esse é o sermão escatológico de Jesus. Isso acontece aonde? Na terça-feira. Entrando na quarta-feira, o que acontece? Os sacerdotes, eles decidem prender Jesus. Jesus, ele vai anunciar a sua crucificação ali em Jerusalém. Isso está narrado lá, né, em Marcos 14, do 1 ao 11. Está vendo que está sendo bem cronológico, irmãos? Eu estou tentando fazer esse caminho bem cronológico aqui. Se você ler na sua Bíblia, vai estar isso tudo um atrás do outro. Talvez você só não parou
para separar de forma bonitinha os eventos que estão acontecendo ali. Mas então, ali na quarta-feira, os sacerdotes decidem prender Jesus. Jesus anuncia a sua crucificação. Os príncipes dos sacerdotes, os escribas e os anciãos do povo, eles resolvem matar Jesus. O que eles estão prometendo aqui o tempo todo, dizendo assim: nossa, ele vai tirar o nosso poder. Nossa, o que a gente vai fazer com ele? O que vai acontecer? Eles decidem na quarta-feira. Na quarta-feira eles falam assim: a gente tem que matar esse cara. Tem que acabar com isso. Isso não está dando certo não. E aí na mesma quarta-feira é esse lugar onde o Judas vai lá e fala assim: opa, estou aqui, valeu? Se conta comigo, me chama para esse trabalho aí, que eu estou com vocês. Então, os sacerdotes, eles, e os escribas, os anciões, eles decidem, resolvem, o Judas, ele vai ali, se entrega, está lá em Marcos, né? Está ali, faltava apenas 2 dias para a Páscoa, está vendo a semana chegando? Olha a semana correndo ali. Faltavam apenas 2 dias para a Páscoa, das festas dos pães sem fermento. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei procuravam o meio de quê? Flagrar Jesus em algum erro e matá-lo. Mas diziam: não durante a festa. Isso aqui é importantíssimo, irmãos. Como é que a gente vai matar alguém durante a festa? Não pode, né? Festa tem que ser celebração, né? A gente tem que fazer o culto e tal. Mas, entende? Vamos matar ele antes para não chegar à festa, entendeu? Vai ser legal demais isso aqui. Então, isso acontece tudo, irmãos, na quarta-feira. Essa trama dos sacerdotes ali, o Judas já se oferece, beleza. Chegamos então na quinta-feira. A quinta-feira é esse lugar onde Jesus celebra a última ceia da Páscoa. É aqui que Jesus, ele institui a ceia do Senhor. Por isso que eu falo, se você não conhecer a Páscoa judaica, é bem provável que você não vai dar importância para a ceia também. Por quê? Porque a ceia, ela é essa passagem mesmo, da Páscoa para a ceia de Jesus, para esse cálice, para essa nova aliança. Então, na quinta-feira, né, ali no Monte das Oliveiras, Jesus vai acontecer aquilo que a gente chama, né, dessa prisão e desse primeiro julgamento, mas Jesus, ele antes disso, ele celebra a última Páscoa com seus discípulos, né, em Jerusalém, e institui a ceia memorial. Onde está a ceia memorial de Jesus, irmãos? A instituição da ceia, irmãos, eu costumo já ler com vocês aqui, né, nesse lugar, mas eu gosto muito de ler ela em Lucas 22, do 7 ao 20, né? Mas ela também está lá em Mateus 26 e em Marcos 14, do 12 ao 26. Então, é nesse lugar que Jesus institui a ceia. Qual lugar? Na Páscoa. O que é a Páscoa? A festa desse pão sem fermento, a festa dessas ervas amargas e a festa que traz à memória aquilo que o Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José e agora o Deus de Moisés tinha libertado um povo que tinha sido oprimido pelo Egito e agora esse povo se via livre depois de 400 anos. Jesus institui a ceia na comemoração da Páscoa. E por que Jesus? Porque Ele te chamou para a verdadeira verdade. Se verdadeiramente você crê, você será o quê? Livre. É para isso que Jesus chamou, para a liberdade. Para não ser oprimido por nada nem ninguém. Por nenhuma instituição religiosa ou por nenhum poder. Que é o que está acontecendo ali com os sacerdotes e com Herodes e Pilatos. Você não pode ser oprimido por nem no âmbito religioso e muito menos no âmbito político. Jesus está chamando para a liberdade. Isso acontece na quinta-feira. Então, na quinta-feira, Jesus celebra a última Páscoa com os discípulos. Ele institui a ceia memorial nessa Páscoa. O que é que Jesus faz? Ele lava os pés dos discípulos. Tudo isso na quinta-feira. Jesus ora por si e pelos seus discípulos. Tudo isso acontece na quinta-feira. Né? A oração de agonia e a prisão de Jesus no jardim do Getsemane em Jerusalém. A gente vai focar nisso um pouquinho mais para frente.
E na quinta-feira à noite, Jesus é julgado no Sinédrio, que na verdade é aquele julgamento lero-lero que acontece ali na calada da madrugada, mas esse é um primeiro julgamento bem rápido. Ele vai acontecer das 2 da manhã às 6, das 2 da madrugada às 6 da manhã, para ninguém ver, né? E aí ele já está condenado no dia, porque eles têm que matar Jesus rápido. E aí nessa virada de madrugada para o dia, é onde acontece a negativa de Pedro, né? Que Pedro nega Jesus ali, está amanhecendo, Pedro vai e nega Jesus, e aí já começou a sexta-feira. Entende? Como que os relatos eles vão ficando mais claros na nossa mente? Então, na sexta-feira, Jesus, que dia que é a Páscoa judaica, irmãos? No sábado. Na sexta-feira, ele é condenado por Pilatos, né? Crucificação, sepultamento, né? Julgamento lero-lero ali, segunda fase, condenação ali por Herodes, Pilatos, em Jerusalém. Na sexta-feira acontece o suicídio de Judas, e entre das 9 até as 15, Jesus morre crucificado num lugar chamado Gólgota, né? As portas de Jerusalém. Jesus é sepultado no sepulcro de José de Arimateia, em Jerusalém. Então, isso aconteceu tudo na sexta-feira. No sábado, a grande Páscoa judaica. Os seguidores de Jesus ficam em silêncio. O sábado a gente chama do dia do silêncio na terra, né? Que é esse dia onde a gente deveria, pelo menos, ter um momento de inflexão, de reflexão, esse momento da gente... Mas beleza, então, eu fiz aqui de forma bem rápida, porque aquele relógio ele parece que corre mais rápido quando eu tenho muita coisa para falar, mas eu fiz aqui de forma bem rápida para vocês entenderem o caminho de Jesus na última semana dele. Irmãos, o que nós estamos vivendo agora, nós chamamos de Semana Santa. É importantíssimo, independente do nome que a gente dê para essa semana, e independente da forma institucional que a gente leve isso, esse período deveria ser um período de memória do cristão. Nós somos memórias, irmãos, nós somos memórias. Sabe qual que é o problema hoje? É que a nossa memória já não existe mais. Você não lembra o que aconteceu com você há 2 dias atrás. Mas eu tenho certeza que você talvez lembre de algo que aconteceu quando você tinha 15 anos. E foi uma memória importante, às vezes uma memória afetiva. Também, às vezes, lembramos dos traumas que sofremos, né? Seja na adolescência ou seja na juventude. Mas as memórias, irmãos, elas são aquilo que atribui sentido e significado àquilo que fazemos. Se eu não consigo atribuir sentido nem significado na Páscoa, que a gente comemora como a morte, a paixão, morte, ressurreição e ascensão de Cristo, se nós como cristãos que somos, vemos a Páscoa, o Natal, como datas que não trazem para nós nenhum momento de reflexão, irmãos, a gente precisa trazer a memória, porque se a gente não trouxer a memória, a gente vai perder a essência das coisas. A gente perde a essência das coisas. A gente não tem mais quebrantamento, a gente não tem mais choro, a gente não tem mais arrependimento e perdão, pedido de perdão por pecado. Sabe por quê? Porque a gente não tem mais importância das coisas. Então, eu separei aqui a visão detalhada agora desses últimos 3 dias. Nós vamos conversar um pouquinho sobre a sexta, o sábado e o domingo de forma mais detalhada. Então, de forma bem estrita, assim falando, né? Essa noite que para os judeus já é sexta-feira, lembre-se que os judeus a contagem começa às 18 horas, né? Então, o nosso dia vai começar, mas o dia do judeu começa às 18, então sempre vai ter aquele intervalo, o gap aqui nos eventos que eu estou falando aqui, né? Você consegue converter aí na sua cabeça. Então, estritamente falando, né, que para os judeus, a gente foi uma noite de véspera, né? Não da ceia pascual. Então, Jesus, ele quis o quê? Antecipar os aspectos e os compromissos a serviço do reino. Mas também foram de vigilância, né? Dos seus vigilantes, daquele que queriam condená-lo. Então, essa sexta-feira, né, que na verdade, sexta-feira do judeu, para nós, é o pôr do sol da quinta, né?
esse começo da cesta judaica, Jesus e seus discípulos se reúnem para a ceia, para o anúncio de que Jesus vai dizer assim, para Jesus marcaria o começo do reino. Ele queria o quê? Antecipar e prefigurar essa entrega, né? Convidando os seus para a próxima taça do reino. É isso que Jesus faz com os discípulos, né? Será que vocês vão participar dessa taça comigo? Vocês não vão participar. Eu não beberei, não voltarei a beber dessa taça, não voltarei a comer desse pão. É isso que ele diz lá, né? Isso nós estamos falando o quê? Das 18 até as 22 horas, que é essa instituição da ceia messiânica de Jesus, né? Ratificando a sua entrega e preparando para a próxima Páscoa, que ele vai dizer isso, né? Não cearei com vocês de novo até que venha o reino de Deus. Foi um momento de máxima tensão entre Jesus e os seus discípulos. Jesus compartilha com eles o pão e promete-lhes a próxima taça no reino, que começará no dia seguinte, né? O texto vai supor ali, né, que eles aceitam, né, porque eles comem e bebem, eles comem o pão e bebem o vinho, mas eles não compartilham a sua opção messiânica e seu gesto de dar a vida, né? O que eles vão fazer? Vazam, fogem. Eles comem ali, mas depois, quando Jesus é preso, cada um segue o seu caminho. E essa segunda vigília, então isso acontece das 18 até as 22 horas. A segunda vigília, ela começa das 22 até as 2 da manhã, que é essa oração ali nos montes de Oliveira, que é Jesus invocando, né, Deus, pedindo a chegada do reino de Deus, enquanto se estreita essa trama daqueles que estão querendo prender, né? Então está todo mundo querendo prender Jesus, o Judas está negando, está todo mundo ali, e Jesus está onde? No Monte das Oliveiras orando. Jesus está lá orando, e os sacerdotes, os Judas, todo mundo já havia preparado ali cuidadosamente essa prisão no meio da noite. Por quê? Porque se fosse durante o dia, o povo que estava apoiando Jesus podia se rebelar ali e causar algum tipo de insurgência. Então tudo isso é assim, pedagogicamente tramado, para que não tivesse problema. Lembre-se que vai ter a festa da Páscoa. A festa da Páscoa é a festa da libertação. Então esse povo, se está vendo que o libertador dele está sendo preso, o que esse povo vai fazer? Se insurgir, né? Então toda a trama acontece nesses lugares aqui, de forma assim, estritamente, né? E o que acontece, né? Só que Jesus, essa foi a grande crise ali, né? Dos discípulos ali, né? Porque Jesus não foge e nem se defende, né? Ele fica mesmo, se entrega nas mãos ali daqueles que querem prender, e ele deixa tudo isso acontecer. A terceira vigília desse dia, que acontece das 2 da manhã até as 6 da madrugada, que é esse julgamento mentiroso ali, aquele julgamento informal ali, né? Na casa ele passa na casa de Anás, e depois vai para um sacerdote mais influente, e depois ele vai para a casa de Caifás, que é genro, né, do sumo sacerdote. Ou seja, os sacerdotes estão ali, eles julgam, condenam Jesus de 2 da madrugada às 6 da manhã. Por quê? Acabar com o negócio rápido. Tem que condenar ele rápido. Ele já tem que chegar lá de manhã como um condenado, né? E beleza, aí chegamos, né, na manhã de sexta-feira. A manhã de sexta-feira, essa primeira hora ali, que é de 6 da manhã até as 9, o que acontece? Ali é o julgamento, esse julgamento mais público na casa de Caifás, com a presença do Sinédrio, né? Então esse julgamento ali, o que acontece? Embora pareça, né, preferível ali na visão de João, ele fala que a reunião era uma reunião de sacerdotes, sem a participação, né, de um tribunal inteiro. Segue-se o julgamento, né, esse sumário, na presença de Pilatos, que ele vai lavar as mãos, e com esses gritos aos fundos, né, que é aquela coisa sem diálogo, sem histórico e sem nenhuma votação, que é por isso que a gente vai começar a entender o porquê que as pessoas vão falar, mas você não prefere soltar Barrabás, não? Soltem Barrabás, por quê? Cara, vocês estão julgando esse trem aqui na calada da noite, está fazendo isso tudo aqui rapidão. Não, cara, tem um cara ali que é de verdade, vamos condenar aquele cara ali. Os caras, não, é esse aqui mesmo que a gente tem que ir. Então,
o Pilatos ele não vai fazer isso. O que Pilatos deveria fazer, né? Ele tinha que mandar o Jesus lá para Antipas, para que ele julgasse. Os caras, não vai julgar nada não, aqui, ele já está condenado já, deixa ele aqui, vamos acabar com isso rápido. Por que tem que acabar com isso rápido, irmãos? Está chegando a festa. Qual a festa? Festa agora da Páscoa, celebração, olha aí que bonito, né? Vamos acabar com esse negócio rápido. E aí, chega a terceira hora do dia da sexta-feira, que é a crucificação, que é das 9 até ao meio-dia. Então, a crucificação é essa cena mesmo, né, de flagelação, que é essa história que não necessita de muito tempo, né, do pretório ali, no pretório, isso é trava-língua, né? Pretório, que é esse lugar do tribunal ali de Roma, até o Gólgota, é uma peregrinação muito rápida. É uma peregrinação muito rápida. Então, o que eles fazem? Ele tem que morrer rápido. Por quê que ele tem que morrer rápido? Porque está chegando a festa. Entende? Ele tem que acabar isso rápido. Então, entre a distância, né? Ela é muito rápido, mas as cruzes, elas já estavam preparadas, tanto as verticais como as horizontais, levadas pelos réus. Então, esse é aquele gesto histórico ali, né, do Simão ali, né, assim como a condenação de 2 ladrões, né, os 2 ladrões, eles estão mostrando ali, realmente, nesse sentido social e político, a condenação de Jesus. Isso é simbólico, tá, irmãos? Tudo isso é simbolismo, tá? Jesus, ele foi condenado e julgado, e ele é esse que causou nesse império um problema social e político. Ele está no meio de 2 ladrões, que situavam Jesus num contexto, né, político com sentido simbólico. E o letreiro na cruz, Jesus Nazareno, rei dos judeus. Isso é o quê? É essa zombaria dizendo que eles estão matando o rei dos judeus. Então, embora tudo isso seja rápido, o que eles estão fazendo ali? Eles estão deixando bem claro a condenação. Então, mesmo que tudo parecesse que eles queriam a morte rápida, né, esse assunto para ser resolvido mesmo, né, essa morte rápida de Jesus, por quê? Porque estava começando a Páscoa oficial. Então, isso tinha que voltar rápido, por quê? Porque celebrava-se a libertação do povo. Se esse povo visse todo mundo matando aquele que se dizia o Messias, insurgência. Correm. Então, aí a gente chega na sexta hora do dia, que é em torno das 12 horas. Esse é o tempo que Jesus permaneceu crucificado. E aqui é tudo simbólico, irmãos. Então, este é o centro do tempo em que Jesus esteve crucificado, em pleno dia, diante das portas da cidade, de forma que todos pudessem vê-lo como um sinal de fracasso desse falso movimento messiânico. O que eles estavam querendo dizer com isso, irmãos? Eles estão deixando ele na porta de Jerusalém, crucificado entre 2 presos, estão dizendo aí, está vendo o Messias de vocês? Ele está aí, morto. Está vendo como esse Deus é fraco, como esse é um fracasso? Esse movimento messiânico é um fracasso. Nesse tempo situa-se a zombaria dos sacerdotes e parte do povo, que mostra o significado da condenação de Jesus. Não deve ser tomado, né, nesse sentido, mas eles estão querendo realmente mostrar ali o poder deles, principalmente os sacerdotes que continuam zombando, que não acabam com a zombaria. E aí parece aquela escuridão ali narrada em Marcos do 15 a 33, que é esse sinal bem teológico mesmo, né, do diálogo ali de Jesus com os ladrões, e assim como sua mãe e o seu discípulo amado, que é João. Entendeu que da crucificação de Jesus até ele estar pendurado ali, eles fazem isso da forma mais rápida possível, para que não aconteça nenhum problema. E aí, em torno da 9ª hora, que aqui significaria, né, às 13 horas para nós, é o grito de Jesus e a morte.
O João, ele supõe que quando morreu Jesus, ele está sacrificando, o sacrifício dele é essa lembrança dos cordeiros pascuais do templo, né? E você lembra que lá no templo, quando a gente leu lá no Êxodo, esses cordeiros, eles não tinham, por exemplo, né, eles não quebravam os ossos desses. E aqui esse grito é o grito de maior solidão que a gente já ouviu na vida, que é o Cristo dizendo para Deus: por que me abandonastes? Nesse contexto, irmãos, o abandono de Deus é, sem sombra de dúvidas, a maior implicação do problema e da agonia de Jesus. Nós estamos falando do próprio Deus encarnado, dizendo para o Deus Criador: por que você me abandonou? Essa é a agonia de Jesus ali no Gólgota. E eu fico me perguntando de verdade, por que a gente não faz esse caminho com Jesus? Por que a gente não faz essa peregrinação com Jesus aqui? Quando eu estava montando esse esboço aqui, eu estava querendo chegar na ressurreição, sabe? Aquela coisa assim, deixa eu chegar na ressurreição para eu ficar feliz logo. Mas eu não estou afim de chegar na ressurreição mais. A gente parou de sofrer vendo as coisas de Jesus. A gente parou de ter devoção vendo as coisas de Jesus. A gente parou de ter silêncio vendo as coisas de Jesus. A gente parou de engolir seco, lendo a história de Jesus, irmãos. Irmãos, eu não estou falando nada aqui que nenhum de vocês já não saibam. Eu estou só lendo a história em ordem cronológica, só estou organizando as coisas. Por que a gente perdeu essa memória? Por que a gente não chora mais na Semana Santa? Por que a gente não pega o sofrimento do nosso Cristo e tem reverência com isso? A gente vai ter o dia de celebração, a gente vai ressuscitar com Deus, num novo céu, numa nova terra. Mas a gente precisa trazer a memória. Eu lembro das palavras do Dietrich Bonhoeffer, que ele vai falar assim, que quem não quer sofrer com o seu Deus, ele se acha maior do que o seu próprio Deus. Irmãos, tem um momento de celebração e a gente faz isso. Mas tem um momento de silêncio. Tem um momento de quebrantamento. Tem um momento de devoção. E a gente perdeu. Enquanto Jesus está gritando lá: Deus meu, por que me abandonaste? Esse é o pano de fundo que deve entender todos os outros símbolos, né? Quais são os outros símbolos ali? O véu rasgou, a confissão do centurião e o terremoto, né? Interessantíssimo, né? Quando o próprio Cristo, ele fala tudo isso, nós vemos todos esses outros símbolos acontecendo. O véu se rasgando, o centurião desesperado, querendo dizer: não, ele não tem condenação, o que a gente fez? E ele cai em desespero ali. Nem o centurião a gente é mais, né? Engraçado, né? Nem o centurião a gente é mais. E entre a crucificação e a morte passam-se 6 horas, se a gente for pensar nesse tempo atual aqui. Entre a 9ª hora e o pôr do sol, né, que é da 15 às 18, o que eles fazem? Eles descem Jesus da cruz, envolvem-no num pano e o enterram. Né? De forma que quando o sol se punha, José de Arimateia e os que com ele sepultavam voltaram aos trabalhos pascais. Está vendo aqui, irmãos? Tinha que acabar tudo rápido. Voltaram aos trabalhos pascais e as mulheres e as amigas de Jesus olhavam de longe ao seu choro. Né? Esse enterro ali, que é histórico, nós veremos, né? De fato, todas as mulheres olhavam de longe. Tudo deveria terminar antes que o sol se pusesse completamente e começasse o quê? A festa da Páscoa, pois não se podia o quê? Trabalhar, né? A gente está começando o sábado. Então foram apenas 24 horas da história de toda a humanidade
condensada na condenação e morte de Jesus. 24 horas resumido aqui, correndo aqui, falando aqui rápido para vocês tentarem condensar isso. E aí a gente vai chegar no sábado, né? Em sentido estrito, a história da paixão, ela termina na sexta-feira à tarde, com a morte e sepultamento, antes do pôr do sol. O que acontece depois? A história acaba aonde? Termina na morte e sepultamento, antes do pôr do sol. O que acontece daqui para frente, irmãos? Daqui para frente pertence à memória cristã, vinculada à experiência da fé da igreja. Daqui para lá, todas as narrativas, elas têm vínculo com a nossa memória. Nós somos cristãos, com a nossa memória e com a nossa experiência de fé, a igreja do Senhor. Isso é de suma importância, porque de forma geral, nós podemos ordenar de várias maneiras os acontecimentos, né? A Páscoa judaica, do pôr do sol, da sexta, né, após o julgamento, até o novo pôr do sol. Passam-se 24 horas. Os judeus celebram a Páscoa da noite e descansam no dia seguinte. Os sacerdotes que puderam pensar que tudo havia resolvido de modo satisfatório, e Pilatos se tranquilizar. Ou seja, ele morreu, a Páscoa aconteceu, os sacerdotes agora estão tranquilos, e Pilatos, todo mundo pode se tranquilizar, né? Ó, a gente condenou, matou, deu tudo certo, rolou a festa da Páscoa, ninguém brigou com ninguém, acabou, ganhamos. Agora a gente pode descansar, né? Graças a Deus, o domingo é a festa da Páscoa cristã. As mulheres chegaram na sepultura de manhã do domingo muito cedo, quando o sol ainda estava saindo, mas encontraram a sepultura já aberta e um jovem sentado à sua direita. Dessa maneira, indica-se simbolicamente que Jesus teria ressuscitado ao nascer do sol de domingo. Ao nascer do sol de domingo da nossa Páscoa cristã, Jesus ressuscita. Irmãos, Ele é o verdadeiro sol da justiça. Ele ressuscita ao nascer do sol. Isso é simbólico, isso é memória, isso é importantíssimo. Jesus, irmãos, ele, por volta de 39 horas ali, Jesus, ele permanece morto, vamos dizer assim, né? É um pouco mais do que um dia e meio, 3 horas, né, da sexta e tal. Então, por volta de 39 horas, é esse gap silencioso, desconfiado, mas o mais importante de tudo, durante 40 dias, Jesus fez várias aparições públicas a diversas pessoas e depois ascendeu-se ao céu. Irmãos, essa é a história da Páscoa, essa é a história da paixão de Cristo, de Jesus. O Evangelho de Lucas, capítulo 22, a partir do versículo, pode ser o 8 que já está ali. Jesus envia Pedro e João dizendo: vão preparar a refeição da Páscoa. Onde queres que preparemos? Perguntam eles. Ele respondeu: ao entrarem na cidade, vocês encontrarão um homem carregando um pote de água. Sigam-no até a casa em que ele entrar. E digam ao dono da casa: o mestre pergunta, onde é o salão de hóspedes, o qual poderei comer a Páscoa com os meus discípulos. Jesus está querendo comer a Páscoa com os discípulos dele. Ele lhes mostrará uma ampla sala, no andar superior, de toda a mobília. Façam ali os preparativos. Eles saíram e encontraram tudo como Jesus tinha dito. Então prepararam a Páscoa. Quando chegou a hora, Jesus e os seus apóstolos reclinaram-se à mesa. E ele disse: desejei ansiosamente comer essa Páscoa com vocês antes do meu sofrer. Irmãos, eu vou dizer isso aqui para sempre. Jesus decidiu comer, ele estava ansioso para comer a Páscoa com quem? Com aqueles que iam negá-lo, com aquele que ia vendê-lo, com aquele que ia abandoná-lo. Todos esses estão ali, ó. Pois eu digo, não comerei novamente até que se cumpra o reino de Deus.